Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Continuando o nosso estudo da Epístola aos Hebreus, vamos analisar hoje o capítulo número 7, versículos 4 até o versículo 19. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a compreender a grandeza da nova aliança no seu Filho, o qual é o fiador da sua promessa. Nos ajude a entender isso e a vivermos os maravilhosos benefícios que o Senhor mesmo nos deu no seu Filho. Nós pedimos isso ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Objetivo deste nosso estudo: analisar o fim da velha aliança e o poder da nova aliança. Leia Hebreus capítulo 7, versículos 4 a 19. Vamos começar então a análise desses versículos que você acabou de ler. A falta de genealogia de Melquisedeque nas Escrituras contrasta com a sua grandeza. Abraão pagou o dízimo dos despojos da guerra a Melquisedeque. No versículo 4 vemos isso. Os levitas recolhiam o dízimo do povo, os quais eram seus irmãos descendentes de Abraão. Nós lemos isso no versículo número 5. Já vamos entender a importância de Abraão ter pago os dízimos a Melquisedeque. Em instante, veremos a importância desse relato do autor aos Hebreus. A genealogia de Melquisedeque não aparece entre o povo descendente de Abraão. Versículo número 6 nos fala isso. Ainda assim, ele recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou. O autor conclui que Abraão é inferior a Melquisedeque no versículo 7. Isso aqui é importante nós analisarmos. Abraão não somente pagou os dízimos dos despojos da guerra a Melquisedeque, ele foi também abençoado por Melquisedeque. E nós veremos como consequência, Levi, mais de 100 anos depois, será então abençoado com essa bênção que Abraão recebeu de Melquisedeque. E veremos que todo o sistema de sacerdotes do Velho Testamento foram abençoados por Melquisedeque também na pessoa de Abraão, ou seja, a bênção passando de geração em geração. É importante nós analisarmos esse detalhe. Na aliança de Deus com Israel, homens mortais recebiam os dízimos. Nós vemos isso no versículo 8. Porém, aquele que recebeu os dízimos de Abraão, sobre ele o autor testificou de que vive. Porque, além do relato de Melquisedeque em Gênesis 14, séculos depois, o salmista Davi volta a escrever sobre Melquisedeque no Salmo 110, relatando que o sumo sacerdócio do Senhor Jesus seria eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, então, sobre ele se testifica que vive. Os sacerdotes morriam, mas Melquisedeque, sobre ele se testifica que vive. E este que vive recebeu os dízimos de Abraão e abençoou a Abraão. Ele é um tipo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é quem vive eternamente e é Ele quem abençoa toda a classe sacerdotal do Velho Testamento e será, como veremos,
o fiador da promessa de Deus na nova aliança, garantindo assim a promessa e as bênçãos oriundas dessa promessa. A consequência é ressaltada, já que os levitas recebiam o dízimo dos israelitas, seus irmãos, sendo eles descendentes de Abraão, e uma vez lembrado que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, que não era da família de Abraão, já que não tem genealogia, e foi por ele abençoado Levi, o terceiro filho de Jacó e Lia, de quem descendem os levitas, também pagou o dízimo a Melquisedeque na pessoa de Abraão. Como Abraão é o antepassado de Levi e Melquisedeque era superior a Abraão, o Senhor Jesus é superior a Levi. Olha que interessante. Vimos que o Senhor Jesus é superior aos anjos, vimos que o Senhor Jesus é superior a Moisés e agora a todo o sistema dos sacerdotes, a toda o ritual da lei do Velho Testamento, superior a Levi. Os levitas, como nós veremos, foram encarregados por Moisés, ordem de Deus, de todo o culto de Israel. E olha, o Senhor Jesus é superior a Levi. Estamos vendo a superioridade do Senhor Jesus a toda a ordem do Velho Testamento. Vá prestando atenção nesses detalhes que fazem toda a diferença. Você já ouviu falar que às vezes um detalhe faz toda a diferença? Aqui estamos analisando esses detalhes que fazem toda a diferença. Como na aliança de Deus com Israel figurava a importância dos dízimos para que houvesse alimentos aos sacerdotes e levitas, que deveriam ser levados à casa do tesouro, conforme Malaquias capítulo 3, versículo 10. Por casa do tesouro, compreenda o templo em Jerusalém. Vemos até Levi, de quem os descendentes foram escolhidos por Deus através de Moisés, leia Números capítulo 3, para exercer o culto em Israel, o que incluía receber os dízimos, ser abençoado por Melquisedeque na pessoa de Abraão. E em que isso implica? Bem, muito simples. Se Levi recebia o dízimo de seus irmãos, por aí nós teremos os levitas, os descendentes de Levi, recebia os dízimos dos seus irmãos e foi abençoado por Abraão, porque este for abençoado por Melquisedeque, Abraão pagou o dízimo não a um irmão seu. Ele pagou a um que não era da sua genealogia. Portanto, pagou o dízimo a alguém superior. E como já vimos, esse alguém superior abençoou Abraão. E essa bênção passou a Levi e a todos os levitas. Portanto, nós estamos vendo a lei do Velho Testamento, toda ela, aquela dada por Moisés, dependendo daquela bênção lá atrás. E esta bênção lá atrás é do tipo do Senhor Jesus, que, como já veremos, vai revogar a velha aliança e estabelecer nele uma nova aliança. Vai acompanhando os detalhes, porque esses detalhes fazem toda a diferença. Após dissertar sobre todo o sistema do sacerdócio e da lei, bem como da ordem levítica, o autor indaga sobre a perfeição do sacerdócio levítico no versículo 11. Podemos estabelecer uma linha contínua de raciocínio do autor desde o capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 10. E uma vez analisado todo o raciocínio do autor nessa parte de seu escrito, sua indagação aparece no versículo 11 do capítulo 7. Olha no capítulo 7, versículo 11, o que lemos. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Bem, aqui está então a importância da velha aliança. Baseado no sacerdócio levítico, o povo recebeu a lei. Baseado em Moisés, que Deus levantou, baseado em Arão e baseado nos descendentes de Arão e de Moisés, que são os levitas.
Levi é a tribo que Deus escolheu para que não tivesse terra, para que Deus fosse a sua herança. Pois bem, se eles receberam a lei baseada em todo esse sistema levítico, que já tinha os seus sacerdotes, portanto já tinha uma ordem, bastava ser levita e ter lá algumas considerações acerca desses levitas, da família desses levitas, para então ser sacerdote, qual a necessidade de que se levante outro sacerdote? Essa é a pergunta do autor. Agora, vale lembrar que o autor está falando nessa época aos judeus. E não fazia muito sentido para eles perguntar isso, porque o Senhor Jesus jamais poderia ser um sacerdote, nem um sumo sacerdote, porque não era da tribo de Levi. Porém, o autor está explicando que ele descende da ordem de Melquisedeque e está apontando os Salmos capítulo 110, que eles conheciam. Veja que está mudando o sacerdócio. E se muda o sacerdócio, muda também a lei. Aí eu faço uma pergunta. Por que tem tantos hoje que querem viver de acordo com a velha lei? E não vivem de acordo com a nova aliança que o Senhor Jesus estabeleceu no seu sangue derramado? Essa é uma pergunta válida. Pense nela e encontre uma resposta. O que o autor pergunta é: Deus já não havia escolhido, por meio de Moisés, o sumo sacerdote e seus descendentes? Veja Êxodo, capítulo 28, versículo 1. A pergunta do autor é: qual a necessidade de se levantar outro sumo sacerdote que não fosse descendente de Arão? Qual a necessidade? Se Deus já havia escolhido a geração dos sumos sacerdotes e dos sacerdotes, qual a necessidade de se levantar outro? Vamos ver quais são as necessidades? O porquê Deus fez isso? Porque quem fez isso foi Deus. Isso não é invenção minha e isso não é invenção do autor aos Hebreus. Foi Deus quem fez. Vamos ver por quê? As explicações começam a aparecer. Primeiro, mudança de lei. Aliança no versículo 12. O Senhor Jesus disse: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mateus capítulo 26, versículo 28, na versão revista e atualizada. Por que uma nova aliança para perdão, remissão de pecados? Simples. A antiga aliança não aperfeiçoou ninguém, e isto é claro em várias passagens das Escrituras, como em Gálatas capítulo 3, versículo 11, capítulo 3, versículo 13, capítulo 3, versículo 19. Aliás, eu lhe oriento a ler todo o capítulo 3 de Gálatas. A lei velha aliança foi dada por Deus em decorrência do pecado humano, mas tinha data para expirar, quando viesse o descendente a quem se fez a promessa a Abraão, o Senhor Jesus. É isso que Paulo explica em Gálatas capítulo 3. A lei não tem o poder de aperfeiçoar a ninguém. Mas o descendente de Abraão, que lá em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, nós vimos uma promessa que Deus iria abençoar, não através de Abraão, mas através do descendente de Abraão. Portanto, a lei, a velha aliança, tinha data para expirar e expirou. A pergunta que eu continuo fazendo é: já que ela já expirou, porque o descendente de Abraão já veio e nos abençoou, por que tem alguns ainda vivendo a velha aliança? Guardando dias, e entre outras coisas tantas, que nós vemos não passar do culto da velha aliança. Aí está, né? Uma pergunta para nós pensarmos. Por quê? Já que o Senhor Jesus estabeleceu uma nova aliança. O Senhor Jesus, o descendente de Abraão, a quem foi feita a promessa 430 anos antes da lei, veja Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, pertence à tribo de Judá, versículo 13. Ninguém da tribo de Judá prestou serviço ao altar. Mas o autor aos Hebreus faz questão de ressaltar
que o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, mesmo vindo da tribo de Judá, porque a ordem dele não é de Arão, que é levita, mas é segundo Melquisedeque. Vamos continuar. A velha aliança, devido à sua fraqueza em santificar o ser humano, pois seu objetivo é apontar o pecado, leia Romanos capítulo 5, versículo 20, apontava para a necessidade de um redentor, o qual faria superabundar a graça onde abundou o pecado. Esta é a linha de raciocínio do autor no versículo 16. É isso que ele chama de mandamento carnal, pois mesmo a lei tendo sido dada por Deus, não é seu objetivo santificar o homem, mas apontar sua carnalidade ou pecado. A lei falhou? Não. Deus tinha um plano B? Não. A lei cumpriu seu objetivo? Sim. Qual? Apontar o pecado e a necessidade de um redentor. E ele já veio, é o Senhor Jesus. Pela lei, vemos que somos pecadores. Pela graça do Senhor Jesus, vemos que o poder dele resolve o problema que a lei não pode resolver para nós. E que nós mesmos não podemos resolver porque nós não podemos cumprir a lei. Graças a Deus que Deus nos deu um redentor. A consequência é que a velha aliança foi revogada. Versículo 18. Por quê? Porque nunca aperfeiçoou a ninguém. Versículo 19. O que ela fez então? A resposta está no próprio versículo 19. Ela introduziu uma esperança superior, de quem o autor tem falado desde o capítulo 1 de Hebreus. Aquele que é superior aos anjos, a Moisés, ao sacerdócio da antiga aliança e a todo o sistema veterotestamentário. A lei só tem sentido quando encontra seu cumprimento no Senhor Jesus, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, de quem se testifica que vive para sempre. Veja a comparação em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A velha aliança foi revogada. Ela não pode aperfeiçoar ninguém. Ela só pode apontar o pecado. Aliás, a lei foi dada porque o ser humano, desde a queda de Adão e de Eva, caminhou rumo à destruição, e é por isso mesmo que houve o dilúvio. O homem se distanciou de Deus. E quando o homem se distancia de Deus, se ele não reconhecer o seu pecado, como ele vai pedir perdão a Deus? Se ele não reconhecer o seu pecado, como ele vai se voltar para Deus clamando pelo perdão de Deus? E como é que o homem vai reconhecer o seu pecado, senão a lei? É por isso que o apóstolo Paulo diz que a lei é santa e boa, porque ela nos leva a arrepender-se. Mas o perdão vem do Redentor, em quem nós temos a nova aliança. Resumindo então, esta sessão de Hebreus capítulo 7, versículos 4 a 19. Melquisedeque recebeu os dízimos de Abraão. Isso mostra que mesmo Levi, de quem os descendentes recebiam os dízimos do povo, os seus irmãos, pagou os dízimos na pessoa de Abraão a Melquisedeque. Melquisedeque não somente recebeu os dízimos de Abraão, mas também o abençoou. Séculos mais tarde, o salmista Davi volta a citar Melquisedeque, dizendo que o Senhor Jesus seria sumo sacerdote segundo a sua ordem, não a ordem de Arão. Claramente, Melquisedeque é a figura do Senhor Jesus, que é eterno. Recebeu os dízimos e abençoou. Quando Melquisedeque abençoa a Abraão, ele está abençoando a Levi, que é um descendente de Abraão. Logo, todo o sistema levítico está debaixo da bênção de Melquisedeque, que é um tipo do Senhor Jesus. Concluímos
que toda a velha aliança estava debaixo da bênção do Senhor Jesus. E já veremos que ele iria cumpri-la, revogá-la e estabelecer uma nova aliança. A antiga aliança, a lei, não aperfeiçoou ninguém e por isto foi revogada. Ela falhou? Evidentemente não. Seu duplo objetivo foi cumprido, a saber, apontar o pecado humano e introduzir uma esperança superior que não estava nela, mas no Senhor Jesus, o descendente de Abraão, a quem foi feita a promessa pela fé. O apóstolo Paulo fala isso, que a lei que veio 430 anos depois não pode ficar acima dessa aliança feita pela fé. A nova aliança nada mais é do que uma aliança estabelecida também pela fé no Senhor Jesus. Por que a lei aparece no meio? Já falamos sobre isso. O ser humano se distanciou de Deus. E sem lei, como arrepender-se? Devem então os cristãos guardar a lei como a deveria guardar os israelitas? Devem guardar, por exemplo, o sábado? Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Gálatas capítulo 3, versículos 9 a 11. É um absurdo o cristão querer guardar o sábado. O cristão querer viver de acordo com qualquer costume que viviam os israelitas, ainda que esses costumes viessem da lei que Deus deu, o pacto de Deus com Israel. Deus fez uma aliança com Israel, mas estabeleceu uma nova aliança com os cristãos, e essa aliança será a aliança dele com Israel, com aqueles israelitas que passam a crer no Senhor Jesus. Deus não tem duas alianças hoje, uma com os gentios e outra com Israel. Há uma aliança, a aliança que o Senhor Jesus realizou quando derramou o seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. A mera tentativa de voltar à lei implica em tentar viver debaixo de um sistema fraco e pobre, que não tem o poder de santificar o ser humano. O Senhor Jesus, ele sim, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão, ele tem o poder de nos santificar e nos abençoar. Não faz sentido desejar viver debaixo do pacto ou aliança de Deus com Israel. Essa aliança não tem o Senhor Jesus por nós como a nova aliança tem. Ele tem o poder de nos santificar. A velha aliança só tem o fim de apontar o pecado e mostrar a necessidade do Redentor. Como voltar para ela então se o Redentor já veio? Não faz qualquer sentido. A lei dada por Deus por meio de Moisés foi revogada, a fim de se instituir uma nova aliança de superior esperança. Esta nova aliança tem como sumo sacerdote o próprio Senhor Jesus, que é eterno e de quem os sacerdotes da velha aliança necessitavam da bênção para cumprir sua função. Melquisedeque, um tipo claro do Senhor Jesus, abençoou Abraão e, como consequência, todo o sistema levítico fora abençoado por Abraão por meio de Melquisedeque, ordem pela qual o Senhor Jesus é sumo sacerdote. Podemos então concluir que toda a ordem do Velho Testamento tem a bênção do Senhor Jesus e na nova aliança o próprio Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa! A velha aliança tem a bênção do Senhor Jesus. A nova aliança tem o próprio Senhor Jesus. Só deseja viver na velha aliança quem não conhece a verdade, quem foi enganado, porque não faz qualquer sentido. O Pai nos deu uma nova aliança no seu Filho. E por que a velha aliança foi revogada? Simples.
O Senhor Jesus é o sumo sacerdote de Deus, selado com um juramento. Leia novamente Salmos 110, 4. Ele, o Senhor Jesus, é o fiador de que o juramento divino será cumprido nas promessas e garantias da nova aliança. Não esqueçamos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Mateus capítulo 5, versículos 17 a 18. E somente ele poderia revogar a velha aliança, que nunca aperfeiçoou ninguém, e estabelecer nele uma nova aliança, que santifica os que nele creem. Somente o Senhor Jesus poderia fazer isso, porque somente ele poderia cumprir a velha aliança. E ele cumpriu toda a lei. E somente ele poderia então revogá-la, e ele revogou. E somente ele poderia estabelecer uma nova, e ele estabeleceu uma nova e eterna aliança no seu sangue derramado. Que maravilha que está diante dos nossos olhos. Uma nova aliança em que o fiador da promessa feita por Deus garante todos os benefícios dessa aliança para todo aquele que nele crê. O meu conselho é que você se beneficie de todas estas promessas maravilhosas feitas por Deus e que tem o Filho dele, o Senhor Jesus, como fiador. Algumas perguntas para nós meditarmos nesse estudo que fizemos. O que o autor quer dizer quando expressa que Levi pagou os dízimos a Melquisedeque na pessoa de Abraão? O que o autor quer expressar no versículo 12 ao dizer que mudando o sacerdócio muda a lei? O que o autor quer dizer com a lei de mandamento carnal no versículo 16? O que quer o autor dizer com se revoga a anterior ordenança no versículo 18? Em que isso implica? Como assim a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, como afirmado no versículo 19? Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada, aguardo você para nós continuarmos estudando a Epístola aos Hebreus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você no seu coração e que você se beneficie das promessas feitas por Deus na nova aliança que tem o Filho dele como fiador. Portanto, o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Amém.